Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, lavando as mãos, né? Se hidratando, tomando bastante água, chá quentinho, aproveitando que agora está ficando um pouquinho mais frio, e também passando bastante álcool em gel, né? Cuidem da sua saúde, da saúde do seu vizinho e da saúde da sua família, tá bom? Fiquem em casa. Seguinte, essa videoaula agora vai falar para vocês sobre a energia do Sol e a vida na Terra, tá? Contando que seja um terceiro capítulo, tá? Uma terceira entrada de conteúdo para vocês, tá? Bom, primeiro eu quero começar falando sobre as hipóteses de surgimento da vida, né? Muito se acreditava numa hipótese determinada abiogênese no começo, que a vida surgia do nada. A partir de um simples pedaço de carne que ficava parado no chão, surgiam moscas, e a partir dali surge a vida. Então eles acreditavam que a vida surgia de algo inanimado, algo morto ali, tá? Aí o Francesco Redi, ele fez um experimento que a gente vai estudar somente ano que vem, no 8º ano, que acontece o seguinte: ele tampou, né? Ele queria derrubar essa teoria, ele queria acabar com isso, porque a vida não surgia do nada, ele não acreditava nisso, e ele fez o quê? Ele pegou 2 frascos, né? E ele colocou carne dentro de um frasco e deixou o frasco aberto, e pegou um outro frasco e colocou uma gaze em cima, sabe gaze de machucado? Então, o que aconteceu? No que tinha o pote aberto, as moscas entravam. No que tinha a gaze, elas não entravam. Porém, a carne apodrecia da mesma forma. E agora? Aí, muitos se discutiam sobre isso, né, sobre a teoria da abiogênese, que é a vida, né, surgindo a partir do nada, né, de algo inanimado, e a biogênese. Então, o Redi, ele tentava, ele defendia, né, no caso, a biogênese, porque ele acreditava que a vida surgia de alguma coisa, de algum lugar, que não fosse, né, algo inanimado, algo morto. Que a vida só tinha origem de um outro ser com vida. Aí o que aconteceu? 2 cientistas, né, da época lá, o Nidham e o Spallanzani, eles discutiam muito sobre as hipóteses de surgimento da vida. Aí eles também fizeram alguns experimentos, né? O Nidham colocou a mesma coisa que o Spallanzani, só que o Nidham colocava tudo aberto e o Spallanzani fechado. Aí o do Spallanzani não cresciam os micro-organismos, já no do Nidham cresciam. Aí o que aconteceu? Um falava que a teoria do outro estava errada, e aí eles todos nessa discussão, quando surge o Pasteur e faz o tal experimento do pescoço de cisne. Quando ele faz o teste, ele observa, né, aí ele conseguiu derrubar por vez, né, por terra, toda essa teoria que a vida surgia do nada, que ele fez do experimento do pescoço de cisne, quando ele coloca um caldo nutritivo, sendo aquecido, né, e aí esse caldo, ele evapora e esse vapor vira um caldinho no pescoço do cisne, onde não parte, né, do micro-organismo não entra. Então eles conseguem dizer que a vida só aparece de algo com vida. Quando chega bem mais pra frente, anos depois, a gente tem a teoria química, né, da hipótese química, de Oparin e Haldane. Eles fizeram, né, eles acreditavam que lá na Terra primitiva, lá quando a Terra surgiu, começou o processo de resfriamento, né, tinham surgido algumas, como falam, algumas bases que foram essenciais para a formação de proteínas que foram fundamentais para a formação do nosso DNA, tá? Aí eles fizeram uma hipótese, eles criaram essa hipótese química, né? Porque eles, com intensa atividade vulcânica, né? Os vulcões, naquela época, eles eram super ativos. Radiação solar emanando sol, e não tinha camada de ozônio, então não tinha proteção, era muito quente. Então o sol mandava radiação solar o tempo inteiro, cheio de raios ultravioleta.
Aí o que acontecia? Quando esses raios solares chegavam, aquecia demais o planeta e tinha altas tempestades, né? Aí tinha muito raio, aí tinha atividade vulcânica intensa, liberação de gases, né? Os gases que se formavam na atmosfera devido a essas atividades vulcânicas, aos raios ultravioletas, enfim. Era uma maluquice, né? Por conta desses gases todos, e vapor d'água, e o oceano que tinha, né, no planeta. E aí o que aconteceu? O Paulinho e Rodani, eles tiveram essa ideia. Nossa, a Terra não surgiu, a vida não surgiu do nada. A vida deve ter surgido a partir de algo já meio que lá da Terra primitiva. Eles queriam achar alguma coisa que tivesse sido dada, né, que desse hipótese para eles construírem essa teoria em algo que fosse firme para eles, né? E aí o que eles fizeram? Eles deixaram algo escrito, aí só por volta de 1953, olha quanto tempo depois, o Miller, ele resolveu dar sequência aos estudos de Oparin Haldane, e ele resolveu testar isso. Ele foi lá no laboratório, equipou um laboratório, com um experimento mais ou menos assim, tá? Desculpa, o desenho não tá perfeito, mas dá para entender, certo? O que ele fez? Ele aqueceu, aqui ó, o aquecimento, água, tá? Quando ele aqueceu a água, ele reparou que vapor d'água era o que se tinha lá na atmosfera primitiva, era o que eles tinham lá no passado. Então, conforme essa água evaporava aqui, ele começou a colocar algumas coisas que tinham na atmosfera primitiva, né? Os gases como amônia, metano e hidrogênio. Quem que é a amônia? Sempre quando a gente encontrar assim, ó, NH3, corresponde a amônia. Metano, CH4 e hidrogênio H2. Certo? Então, esse vapor d'água misturado com tudo isso chegava até a atmosfera. Quando isso chegava na atmosfera, ele pegou e ele associou uma máquina que dava raios aqui, né? Então todos esses gases junto com esses raios que eram mandados para essa região, ele aí acabava criando como se fosse uma chuva, tá? Por quê? Porque passava por um condensador e essa água caía numa região aqui que era denominada de oceano, tá? Aqui nesse oceano, ele conseguiu achar alguns compostos orgânicos que eram aminoácidos, tá? Protegidos por uma molécula de água. Então, aminoácidos protegidos por água. E ele deu o nome disso de coacervados. Hipótese química, então, de surgimento da vida no planeta. Quando ele fala em coacervados, ele está falando de aminoácidos com proteção. O que são esses aminoácidos? Aminoácidos são estruturas básicas para a formação de uma proteína. Eu tendo um aminoácido, eu consigo produzir proteínas, eu consigo ter DNA. A partir daí, então, surgiu-se a vida no planeta. Certo? Agora a gente vai falar sobre as fontes de energia, né? E a manutenção da vida. Como que acontece isso tudo? Né? Que eu vou falar para vocês um pouquinho. Primeiro, a gente tem que lembrar, né? A gente tem que saber que tudo funciona devido a pagamentos, né? Se você quer ir lá, né, comprar alguma coisa, você tem que pagar, certo? Nosso corpo, ele funciona com pagamento energético. Como assim? Para eu ter energia, eu preciso me alimentar, né? E eu preciso me alimentar porque esses alimentos vão ser transformados lá dentro do meu organismo em energia. Como isso acontece? Tem uma forma dentro do nosso corpo, né, que ela faz sozinha, que é através da fermentação, tá? Necessita de
funcionar ali sozinho, como acontece nas células musculares, e também, né, quando a gente respira. Acontece isso através da respiração celular. Ah, mas as plantas também respiram? Sim. Elas realizam fotossíntese, que é o processo pelo qual, né, elas obtêm gases da atmosfera e elas utilizam também esses gases para a produção de glicose, certo? Que funciona como alimentação para elas. Eu vou explicar para vocês agora, certo? Bom, primeiro, isso aqui é a sigla da adenosina trifosfato. Meu Deus, que nome é esse, professor? Gente, isso é a sigla do ATP, tá? O ATP é como se fosse uma moeda energética, tá? Que fica dentro do nosso corpo. Então, sempre quando tudo isso acontece, ele produz ATP para o nosso corpo funcionar. Então, sempre vai produzir o ATP. Lembra sempre disso. O ATP sempre vai ser produzido, ok? Beleza. A glicose também é peça fundamental. Olha a fórmula da glicose. C6H12O6. Essa é a glicose. A glicose, ela entra no nosso organismo através da alimentação, tá? E aí, ela é convertida em energia por alguns processos. Quais são eles? Fermentação e respiração celular, tá? O nosso organismo, ele pode produzir, né, o ATP sozinho, através deste processo chamado de fermentação, onde ele quebra essa glicose, tá, para o funcionamento do organismo, da célula. Ela transforma isso em outras moléculas que vão ser utilizadas pelo organismo após, tá certo? E depois também, a gente tem a respiração celular, que acontece de que forma? Ó, a glicose, né, entra no nosso organismo juntamente com a água, né, a água é quebrada, a glicose é utilizada, também é quebrada depois em outros processos. O gás oxigênio também é utilizado para a formação de ATP, tá? Para a formação de energia. A mesma coisa acontece na fotossíntese, com as nossas plantinhas, né? Nas plantinhas. O que acontece? A luz do sol, juntamente com a água e o gás carbônico, né? Tudo isso vai funcionar de forma com que ele produza energia química para a planta. O que acontece? Aqui dentro do cloroplasto, nós temos uma substância chamada clorofila. O que é a clorofila? A clorofila é um pigmento verde que dá coloração aos vegetais. Lá na clorofila, ela fica armazenada dentro de um lugarzinho chamado cloroplasto. Lá, ele tem umas pilhazinhas de algumas estruturas dentro do cloroplasto que são capazes de captar luz, tá? Toda essa luz que ele consegue captar, ele vai mandar essa luz juntamente com o gás carbônico, tá? A água, produzir essa energia química. Então ele vai produzir a glicose e o ATP para essa planta. E ele vai liberar, em um momento, o oxigênio. Tá certo? Que nós vamos utilizar depois esse oxigênio para a gente respirar. Tá? Beleza? É isso. Bom, e já que o Sol é tão importante, quais as outras influências que ele pode ocasionar, tanto para o planeta quanto para a nossa saúde? Vamos ver? Então, galera, a gente sabe que outras influências, temos os tropismos vegetais e o relógio biológico. O que são tropismos vegetais? Imagina que o Sol aqui, ó, está iluminando esta plantinha. Certo?
essa plantinha, né, essa florzinha, ela não vai crescer para cá. Normalmente ela cresce em direção com que o sol bate nela. Se aqui eu tiver uma região de sombra, ela vai sempre crescer para cá. Porque quando o sol passa por aqui, é o momento onde ela vai ter maior concentração de luz. E aí ela vai ter uma concentração de células nela aqui, que vão influenciar que ela vire, né, em direção do sol. Elas buscam o sol, tá bom? Já em relação ao relógio biológico, existe um hormônio no nosso corpo chamado melatonina. A melatonina, ela está relacionada à luz. Então, enquanto tem luz, ela está sendo produzida dentro do organismo. Quando acaba a luz, quando a luz diminui, o que acontece? A melatonina, ela, na verdade, ela aumenta, né, o que vai ocasionar o sono pra gente. Tá? Por isso que a gente fica com sono, por conta desse hormônio chamado melatonina. Já em relação à saúde humana, o que acontece? Nós temos uma vitamina chamada vitamina D. A vitamina D, ela é super importante para o nosso organismo, tá? Onde a gente encontra vitamina D? Em alimentos como peixes de água fria, salmão, por exemplo, bacalhau, tá? Ovos, leite e manteiga, tá? Quando vocês comem esse alimento, quando a gente ingere esse tipo de alimento, a vitamina D fica ali dentro do nosso corpo. Porém, ela precisa ser ativada. E como que a gente ativa essa vitamina? Tomando sol. Ah, você vai pegar e vai beber o sol? Não, né? Tomar um banho de sol. Então, você precisa tomar um banho de sol de cerca de 15 a 20 minutos por dia, mas 3 vezes por semana no máximo, tá bom? Antes das 10 horas da manhã, tá? 3 vezes por semana. E não pode passar protetor solar. Por que não pode passar o protetor solar? Porque o protetor solar vai bloquear os raios do sol, tá? Em sua grande maioria. E aí não vai ativar, não vai auxiliar na ativação da vitamina D. Beleza? Quais os benefícios essa vitamina D ela traz para o nosso organismo? Absorção de cálcio e mantém o equilíbrio. Absorve o cálcio, né? Para atuar nos ossos, né? na rigidez dos nossos ossos, principalmente para a criança não desenvolver raquitismo, né? E ter um certo equilíbrio ao andar, ao se movimentar, tá? Já no caso de como que a gente pode detectar falta do cálcio, né? Da quantidade de cálcio no organismo. Exame de urina, tem como você ver a quantidade de cálcio, tá? Exame de sangue, também dá para detectar o cálcio, para ver se você não tem, né, um raquitismo ou então, né, problemas de equilíbrio. Então, a vitamina D ela é extremamente importante para o nosso corpo, para o nosso organismo. E a gente precisa de sol para que ela seja ativada. Tá certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, vocês têm o meu contato. E se precisar de algo, pode chamar, tá bom? Até a próxima, um abração.